Olá, bom dia! Que Deus, o nosso Senhor, possa abençoar a sua vida de uma forma plena, de uma maneira abundante. Eu sou o pastor Ronald e a partir deste momento entra no ar o meu, o seu, o nosso programa Paraná na Graça de Deus. Programa este que diariamente vem ao ar, das 6 da manhã até às 6h30, mas que hoje, sábado, ele tem uma versão estendida. Vamos juntos, caminharemos até às 7h30 da manhã. Esse programa é apresentado diariamente pelo pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui no estado do Paraná. E aos sábados ele permite, vem aqui eu, pastor Nivaldo, para sempre compartilhar contigo a palavra de Deus. Passaremos aqui pelos próximos minutos juntos e uma coisa eu sei e creio, que independentemente da sua crise, da sua dificuldade, das coisas que têm lhe abatido ou lhe atrapalhado, existe um Deus que não apenas pode, mas que irá mudar, transformar a história da sua vida. Bom dia para você que nos acompanha pela Rede Massa, Canal 4 SBT, para todo o estado do Paraná. Pastor Ronald aqui, olha o meu abraço, que Deus te abençoe. Abençoe também você que acompanha pela RIT TV, canal 32 para Curitiba e toda a região metropolitana. Um abraço à região sudoeste do estado do Paraná, que também nos acompanha pela TV Nova Conexão, ali é o canal 15. E temos também a mais nova afiliada, a Rede Iporã, canal 46.1, ali que abrange também várias cidades, localidades. Olha, fique conosco, não mude de canal, sabe por quê? Porque aqui tem a bênção do nosso Deus. Bom dia também você que nos acompanha pelas redes sociais, tanto pelo YouTube como também pelo Facebook. O endereço da nossa, você pode pesquisar ali, Paraná na Graça. Aproveita, se você ainda não segue, comece a seguir, deixa ali um joinha, um gostei, um curtir, faça ali o seu comentário, acrescente nomes de pessoas para a oração. Hoje serão feitas 2 orações, já vou falar da primeira delas daqui a um minutinho, e deixa ali também o nome da sua família. Sejam bem-vindos à graça do nosso Deus. Hoje é dia 28 de fevereiro, o ano é 2026, estamos no último dia deste ano, deste mês, Eu venho aqui de uma vigília tão abençoada, Lembre-se que toda a última sexta-feira de cada mês, nós estamos nos reunindo ali na igreja do Sítio Cercado, naquela grande vigília de louvor, de adoração. Olha, são momentos especiais, é uma palavra de Deus que nos é entregue, é uma presença da glória de Deus que envolve, é algo tremendo, é algo maravilhoso. E se você ainda não participa ou não teve a oportunidade de participar, mês que vem já se programe. Essa vigília, o pastor Fernando marcou toda a última sexta-feira até o final do ano. Todos os meses estaremos buscando ali a face de Deus, adorando, glorificando, exaltando. Olha, foi uma noite de bênçãos e na próxima também contamos com a sua presença. Venha com toda a sua fé, venha com todo o seu amor para viver em Deus o sobrenatural, para viver uma grande experiência, para viver, o novo que vem da parte de Deus para a sua vida. Como eu falei, então, hoje é o último dia do mês e a gente ainda precisa de um certo valor, uma certa quantia para pagarmos os compromissos, da obra de Deus, do programa Paraná na Graça. E talvez você esteja agora nos assistindo e eu peço a Deus que Ele toque o seu coração.
Se você diz, olha, pastor Ronald, Deus tem me abençoado tanto através do programa Paraná na Graça, já recebi bênçãos, já vi pessoas recebendo bênçãos, eu sou muito grato a Deus por esse programa. Então, olha, encaminhe também uma doação voluntária, encaminhe também um ato de fé e de amor. Você verá aí na tela as contas da igreja. Olha, a igreja precisa muito de você. O programa Paraná na Graça precisa do seu esforço, da sua dedicação. O Cleverson vai colocar aí na tela para nós, quando possível. Você verá aí todas as contas da igreja. A igreja tem o convênio com todos esses agentes bancários. A gente sempre comenta, né? Você não precisa anotar todos os bancos. Anote aquele que você já tem mais facilidade, você já trabalha com esse banco, já tem ali um pertinho da sua casa. Se possível, corra lá ainda hoje, faça um depósito, faça uma transferência, ou ainda hoje essa ferramenta chamada Pix, é mais usada hoje. Você pode agora mesmo entrar aí no seu aplicativo, seu internet banking, né, ou no seu banco aí que você de sua preferência e encaminhar a sua doação. A chave Pix é doações@iigd.com.br. doações@iigd.com.br. Ou ainda, pelo modo câmera do seu celular, você aponta para o QR Code, você será levado ao seu banco de preferência. Ali você coloca o valor que Deus move e toca o seu coração. Pastor Fernando sempre comenta, existem pessoas que dão R$10, existem aqueles que dão 100, existem aqueles que dão 10 mil. Cada um segundo a sua fé, segundo o seu amor e também segundo a sua própria prosperidade. Assim que você encerrar aí a transação do seu Pix ou da sua transferência bancária, encaminhe o comprovante aqui para o programa 419-9168-4141. 9168-4141, nos ajude. Estamos no último dia do mês de fevereiro, preciso da sua ajuda, preciso do seu auxílio, do seu ato de amor. E quando você encaminhar aqui o comprovante, nós vamos orar por vocês. Nós vamos clamar a Deus, o Deus que abre céus, que abre a terra. O Deus que disse que veio trazer vida e a vida com abundância. A prosperidade é um dom de Deus e que esse dom seja, despertado, acordado dentro de você e que você prospere em nome de Jesus. É a bênção de Deus, a bênção que enriquece e com certeza não acrescenta dores. É uma bênção de Deus que nos cobre, que nos guarda, que nos santifica. E glória a Deus. Olha, fique ligado conosco, tá bom? Porque daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração hoje. E essa primeira oração que eu farei vai ser uma oração forte, uma oração de libertação. Eu quero, nessa primeira oração do dia, clamar em favor de você que se sente vítima de um trabalho feito. Talvez alguém até já falou isso para você. Olha, fizeram mal contra você. Fizeram ali uma oferenda, fizeram ali um mal, talvez um dia você encontrou na sua casa terra de cemitério, talvez um dia você encontrou aí na sua casa, sabe, uma obra ali feita. Pastor, eu me sinto vítima de inveja, me sinto vítima de olho grande, sabe? Olha, pastor, um dia uma pessoa lançou uma palavra mesmo assim de maldição contra a minha vida. Eu percebo assim uma presença, sabe, às vezes assim alguém me chamando, aí eu pego, olho para trás, não tem ninguém. Eu sinto, parece que eu estou sendo observado, perseguido. Se você sabe, tem qualquer mal cercando a sua vida, daqui a pouquinho eu vou clamar a Deus, mas uma oração forte para Deus libertar, tá? Se você conhece pessoas que tem esse tipo de problema, entre em contato com elas. Eu sei que ainda é muito cedo, mas entre em contato, fala para ela, sintoniza aí o programa. Ou quando acabar o programa, se você não conseguir contato com ela, pegue o link ali do Facebook ou do YouTube, mande para ela, fala, assista ao programa.
porque essa oração é de poder e com certeza irá lhe abençoar. Falar em abençoar, olha, amanhã, domingo, primeiro dia do mês de março, contamos com a sua presença. Estamos naquela campanha A Chave da Casa Própria. E olha, a chave aí está na tela. Se você não pegou ainda a sua chave, se você ainda não recebeu, venha receber gratuitamente. Você veja que é uma chave, ela é sem segredo, né? Ou seja, uma chave ainda virgem que não foi utilizada. E estamos orando para Deus lhe dar a chave da sua casa, do seu apartamento, da sua loja, da sua firma, do seu comércio. Você que quer reformar, ampliar, comprar, você que quer expandir, crescer, amanhã é o seu dia. Se você já pegou a chave, traga na igreja para orarmos, e se você ainda não pegou, você vai receber. Aqui na sede estadual, Rua José Loureiro, de número 603. Aqui são 4 reuniões muito impactantes e importantes, 7 e 9 pela manhã, também às 15 e às 18 horas. 7, 9, 15 e 18. Rua José Loureiro, de número 603, tá? A igreja fica entre a Travessa da Lapa, entre a Rua João Negrão. Você pode trazer os seus filhos, crianças. A igreja dispõe, né, de um ambiente com professores, professoras da escolinha bíblica infantil, pessoas gabaritadas, preparadas para ensinar também os seus filhos, desde criança, o caminho, já que eles vão andando, falando de uma linguagem, uma forma acessível para que eles entendam e passem também a crer e buscar ao Senhor. Para você que vem de carro, a igreja tem o convênio com o Estapar, né? Aí basta você vir ali subindo a Rua Marechal Deodoro, quase esquina com a João Negrão. Olha, você vê aí o Shopping Itália. Você até pode colocar no seu GPS estacionamento Estapar Shopping Itália, dá certinho. Ou simplesmente marcando o Shopping Itália, subindo ali pela Marechal Deodoro, você vai no número 630, você já vai mantendo ali a sua esquerda, pouco antes da João Negrão, você vai entrar no estacionamento, deixar o carro ali com a maior segurança, comodidade, e no final do culto você recebe ali um selo, né? Você vai colocar ali no seu cupomzinho de estacionamento e é gratuito. Olha, venha buscar, venha viver uma obra sobrenatural. Esse amigo que vos fala, eu sou o pastor Ronald e eu estarei, né, amanhã ali na cidade abençoada de Colombo. Atenção, você de Colombo, a nossa igreja está no Alto Maracanã. É até próximo ali do terminal do Alto Maracanã. A rua é Abel Espuciato, número 366. Ali são 3 horários, tá? 9, 15 e às 18 horas. Também entregando a chave da casa própria, também clamando ali a Deus em seu favor. E uma coisa eu sei e creio, nada lhe faltará, porque Deus, o nosso Senhor, acrescentará em sua vida tudo aquilo que você precisa. Pastor Nivaldo, que sempre também aos sábados aqui está conosco, lhe convida, hein? Sítio Cercado, Rua Isaac Ferreira da Cruz, 3.800, nos mesmos horários, 9, 15 e às 18 horas. Vamos louvar ao Senhor, falei bastante, aquele benigno pede passagem, o louvor amado do meu Pai, e após esse louvor eu volto com você falando das palavras do nosso Senhor Jesus. Bom dia! Sabedoria e admirar as tuas maravilhas, ver o poder que tens em tuas mãos, isso me deixa extasiado, Pai de amor, qual o tamanho da tua glória.
Hoje, através da palavra de Deus, eu quero compartilhar contigo uma das mensagens mais clássicas, mais conhecidas e também mais inspiradoras da Bíblia Sagrada. Essa história de hoje que eu vou narrar, ela tem 3 personagens principais. Um homem chamado Simão, que era fariseu, a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e uma mulher sem identidade, chamada apenas de, a princípio, de uma mulher pecadora. Essa mensagem, ela tem muito a nos ensinar, detalhes importantíssimos que devem ser por nós analisados, refletidos, pensados e, é claro, que bem aplicados na nossa vida, para que não venhamos a incorrer nos erros, por exemplo, que o fariseu ele teve, e em se inspirar para estender a mão, perdoar, mostrar favor, como também fez a Cristo Jesus. E falando daquela mulher, a fé que ela teve de ir ao encontro com o Salvador, na esperança e no desejo de ter a sua vida impactada, transformada, perdoada e liberta, porque aquela mulher sofria, mas ela não queria mais sofrer. A palavra de hoje está registrada no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo de número 7. A altura começa no verso 36, que narra assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. O fariseu, ele começa muito bem, ele faz a Jesus um convite para que Jesus entre na casa dele. E nós devemos fazer o mesmo, convidar a Jesus, porque Jesus, ele não entra pela janela, quem entra pela janela é ladrão e salteador. Jesus, ele só entra na vida de uma pessoa quando esta pessoa abre as portas para ele. Ele disse que está à porta e bate. Aquele que ouve a voz e abre a porta, ele entrará, ceará com esta pessoa e essa pessoa também vai cear com ele. O fariseu convida a Jesus, mesmo sendo ele uma pessoa bem religiosa, e os fariseus eram conhecidos pelo rigor ali, que eles tinham da lei, mas também foi um grupo bem criticado pelo próprio mestre. Jesus falava muito, contra fariseus, saduceus, escribas, porque não todos, bem verdade, mas a grande parte eram chamados de hipócritas, porque pregavam coisas, falavam coisas das quais nem eles mesmos eram capazes ali de viver. Se achavam mais santos, mais especiais, e esse homem então convida Jesus, e Jesus atende o pedido e vai à casa daquele homem. Conosco não é diferente. Todas as vezes que convidarmos ao Senhor Jesus Cristo e falarmos: Jesus, entra na minha casa, ele virá. E virá com o sentido de transformar, porque todas as casas aonde Jesus entrou, ele operou um milagre extraordinário. Em todas as casas que Jesus entrou, ele derramou uma bênção sobrenatural. E é claro, é isso também que desejamos, para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso viver. Mas você vai perceber ao longo dessa leitura que por mais que o fariseu trouxe Jesus para dentro da casa dele, esse fariseu não deu a Jesus a honra que lhe era devida, o respeito que a ocasião demandava. Por mais que ele convidou Jesus, ele não trata Jesus com as honrarias, não dá a ele a glória, o louvor ao qual Jesus é digno de receber. Parece que ele convida Jesus mais para analisá-lo, mais para procurar nele um defeito, um erro, para depois poder fazer uma crítica,
uma zombaria, do que qualquer outra coisa. Esse homem, ele convida Jesus, mas a sua verdadeira intenção não era alimentar o Cristo, ou não era ter ali um momento de comunhão com Cristo, não era criar um vínculo maior, uma amizade, uma comunhão, não, era apenas analisar, ele queria fazer um raio-x acerca de Cristo Jesus. No versículo 37, agora vai entrar a mulher, da mensagem que fala: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, veja como essa mulher era conhecida, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o unguento. Essa mulher, veja que ela tinha perdido completamente a identidade dela. A Bíblia não a identifica pelo seu nome e nem pela expressão muito comum na época, que era mulher, né? Lembra quando Jesus até disse lá para Maria, mulher, né? O que tenho eu contigo? Então era muito comum, né? A mulher ser chamada de mulher, mas essa aqui não. Essa mulher, ela estava sendo chamada de pecadora. Ou seja, essa mulher, ela tinha um passado. Essa mulher havia feito coisas e aí um rótulo grudou nela. E todos que a viam, imagina, ela passava na rua, eram vários dedos apontados para ela, eram muitos julgamentos, sabe? As pessoas olhavam para ela e não conseguiam desvencilhar ela dos seus erros, ela do seu passado, ela das coisas que haviam sido feitas e que marcou a vida daquela mulher. Talvez você me acompanhe e, assim como esta mulher pecadora, você também talvez tenha um passado do qual você não se orgulha. Você também tem um passado talvez bem caótico, um passado a ser esquecido. Mas por mais que você tente esquecer, se desvencilhar dessa identidade passada, dos erros passados, sempre tem aquelas pessoas usadas pelo inimigo para ficar rememorando você, para querer, sabe, te subjugar, para querer te inferiorizar, para querer diminuir a sua autoestima. Sabe, como o mundo te vê? Como as pessoas estão lhe enxergando? Se o mundo olha para você como essa mulher, assim, um olhar de desprezo, um olhar de dó, um olhar de pena, saiba, você pode reverter esta situação. Pastor Ronald, como eu faço para mudar? É simples, faz igual essa mulher fez. Vá à presença de Jesus, é o primeiro passo. Primeira coisa que ela fez foi ir ao encontro de Jesus. Ela não tinha muito. O que ela tinha, a Bíblia fala, era um vaso de alabastro, um recipiente onde guardava-se ali a especiaria, o perfume. Era o que ela tinha. E ela separa, ela pega aquele vaso de alabastro e vai, enfim, então, ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 38 diz: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Meu Deus amado, que atitude louvável e admirável desta mulher. Isso daqui é o exemplo de alguém que realmente fala: eu quero uma mudança de vida. Ela era chamada de pecadora? Verdade, ela era. Mas ela não queria mais carregar esse título. Ela não queria mais estar debaixo dessa sombra. Ela vai até o encontro de Jesus, porque
que eu achei tão lindo nessa palavra é que ela não conseguiu nem conversar com Jesus. Veja que ela não declara palavras ao Senhor Jesus. Ela simplesmente chora. E aquelas lágrimas demonstram arrependimento. Aquelas lágrimas demonstram comprometimento, um desejo de mudança. Aquelas lágrimas mostram o quão quebrantada ela estava, humilhada, humilde, buscando ali ao Senhor Jesus. As nossas lágrimas, elas falam muitas vezes mais do que palavras, porque falar por falar, muita gente fala e fala tantas coisas, mas não demonstra. Essa mulher, ela não conseguiu falar, ela não conseguiu com palavras exprimir e expressar o que ela estava sentindo, o que ela estava passando, mas suas lágrimas sinceras demonstravam, sabe, o quanto ela se arrependia de seus erros e o quanto ela estava disposta a uma nova vida, disposta a uma transformação. E veja que era uma lágrima abundante, ela chorava de forma copiosa mesmo, tanto que foi tanta lágrima que chegou a encharcar os pés do Senhor Jesus. As lágrimas daquela mulher, diferentemente, de lágrimas de uma criança birrenta. Já viu lágrima de criança birrenta, André? É aquela lágrima que ela chega até aqui assim, ó, e volta, né? É uma lágrima pequena, é uma lágrima falsa, né? É uma lágrima que não expressa verdadeiramente algo que esteja acontecendo. A lágrima dessa mulher era genuína, era verdadeira. Ela chora aos pés do Senhor Jesus. E ao ver agora aqueles pés, os pés do Salvador molhados, e ela não tendo ali em mãos uma toalha, um tecido, algo que equivale, ela começa a enxugar com os próprios cabelos. Imagine um tempo em que as mulheres geralmente estavam com cabelos presos, ela solta ali os cabelos, agora veja que é uma declaração pública, ela não se esconde mais, ela usa os seus próprios cabelos para enxugar os pés de Jesus. Não obstante, querendo ainda fazer mais para Cristo, querendo continuar, veja que ela começa ali num arrependimento de lágrimas, e aí ela começa a servir a Jesus, limpando e lavando ali os seus próprios pés, e ela começa a beijar os pés do Salvador, pegando aquele perfume que ela também havia levado no seu vaso de alabastro e ungindo ali aos pés do Salvador. Esta era a sua adoração, esta era a sua forma de aproximar-se do Cristo, esta foi a maneira que ela encontrou de servir ao Senhor, de demonstrar para Jesus que ela amava a Deus, que ela queria um encontro, que ela estava ali arrependida. E olha, irmãos, um coração quebrantado, você sabe, Deus, Ele não rejeita. Quando Deus vê em alguém uma inclinação à mudança, alguém que, como essa mulher, decide: eu vou lá, eu vou levar o que eu tenho, eu vou me derramar aos pés do meu Jesus, eu vou adorá-lo, eu vou glorificá-lo da minha maneira, da maneira que eu sei, da maneira que eu aprendi. E lá no templo eu vou aprender mais de Deus, no caso aqui na casa desse fariseu. Ela sabia, essa mulher sabia que ao chegar naquela casa ela seria julgada, como foi. Que ao chegar naquela casa as pessoas iriam tecer comentários maldosos contra ela, como fizeram. Mas isso não a impediu, porque uma pessoa decidida, uma pessoa que realmente quer, faz a opção, eu quero é Deus, nada a limita, nada a prende, nada a congela, ela vai continuar, ela vai avançar. O fariseu, a Bíblia diz no 39, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, pensava lá com os botões dele,
dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Uma pessoa que gosta de julgar os outros, veja que ela não vai julgar apenas uma pessoa, não, ela vai julgar todo mundo, né? O fariseu olhou para a mulher, julgando ela pecadora. Ele olha Jesus, julgando ele, esse não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma mulher de má fama, é uma mulher com uma má índole, é uma mulher pecadora. Então, muito cuidado. Se alguém se aproximar de você, começar a julgar os outros, cuidado, essa pessoa também vai julgar você. Talvez para você ela fala de outros pecadores, aquela pessoa é pecadora, aquela pessoa faz isso, faz aquilo outro, e ela fala isso porque aquela pessoa está ausente, né? Você vê que ele pensou com ele não foi homem, né? Aquela hombridade de falar diretamente com Cristo, com Jesus, mas ele fica analisando na cabeça dele. Lembra que eu falei, ele recebe Jesus na casa dele, ele tem o privilégio de ter o Cristo encarnado na sua casa, mas ao invés dele dar a Cristo louvor, glória, honra, ele fica analisando Jesus, pensando, esse daí fala que é profeta, mas olha ali a mulher pecadora tocando a ele, né? Mas aquela mulher queria mudança de vida, aquela mulher estava buscando um compromisso que o fariseu não fez. Lá no versículo 40, e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Ah, meu Deus, como tem gente falsa nesse mundo. Veja que ele estava pensando, esse homem aí não é profeta. Aí Jesus o chama, ele fala, mestre. Que coisa, né? Como podem haver pessoas assim? E você deve conhecer vários fariseus, vários Simão assim, né? Pessoas que pela frente fala, mestre, fala, doutor, fala, chefe, fala, meu lindo, meu querido, meu irmão, meu compadre, mas que pelas costas desce a lenha. Esse fariseu, na verdade, ele só estava demonstrando quem ele era. E o Cristo, que conhece todas as coisas, vai contar para esse homem uma espécie de uma parábola, uma história, para que aquele homem pudesse entender a importância do ato daquela mulher, a importância também de liberar o perdão. Olha a história que Jesus contou a ele. Um certo credor, ele tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro devia 50. E não tendo eles como que pagar, não tinha condições de pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí vem uma pergunta de Jesus. Dize, pois, qual deles o amará mais? Jesus falou assim, ô fariseu, Simão, deixa eu te contar uma história. Imagine comigo, havia um credor, e esse credor, haviam 2 pessoas que deviam para ele. Uma pessoa devia 500, vamos colocar assim, se fosse reais, vamos colocar assim, 500 mil reais. O outro devia 50 mil reais. Os 2 tinham uma dívida. E a Bíblia é clara ao declarar que eles não tinham como pagar aquela dívida. Ou seja, com o seu salário, com o seu ganho, com seus meros esforços, com a sua dedicação, eles jamais conseguiriam superar, saldar aquela dívida. O credor, uma pessoa bem cheia de compaixão, usa de misericórdia e resolve, num gesto amigo, perdoar a dívida dos 2.
Imagina, ele chega para um e fala assim: quanto você me deve? Ah, eu te devo 500 mil. Então, olha, a partir de agora, eu absolvo você dessa dívida, eu perdoo você. É como se essa dívida caducasse. Esqueça, a partir de hoje você não me deve nada. Eu te libero dessa sua dívida. E olha para o outro e você: eu devo menos, eu devo 50. Tá bom, não tem problema. Você também está perdoou a ambos. Ambos naquele dia foram justificados. Aí a pergunta de Jesus: e aí, qual amará mais? Vamos pensar dos dois lados. Primeiro, o lado do credor, né? Quem será que o credor mais amou, né? E vamos pensar do lado daqueles que deviam. Qual será dos dois que ficará mais grato? Que ficará mais feliz? Qual dos dois que... Imagine quando eles voltaram para casa, chegar lá para a família, falar: meu bem, lembre a nossa dívida, lembro, olha, Deus foi bom conosco. E o credor resolveu, perdoar a nossa dívida. Que homem abençoado, vamos orar por ele, para que Deus o recompense. Ele plantou na nossa vida uma semente, que Deus multiplique essa semente na vida dele. Eu devia, era meu dever pagar, era minha obrigação arcar com aquilo. Eu fiz aquela dívida, eu devia esse valor, mas eu não tinha condições. E o credor, compassivo, amoroso, generoso, ele me perdoou. E veja que é claro que aquele que devia mais, a gratidão também será maior, eterna. A felicidade, o contentamento daqueles dois homens, ora perdoados. E Jesus falou: e aí, fariseu, qual deles o amará mais? Na tua opinião, qual que você entende que, foi mais amado, mais preferido ali, né? E o Simão respondendo disse: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Parece ser uma pergunta fácil, né? Uma pergunta até retórica, de fácil compreensão, fácil entendimento. O fariseu falou: na minha opinião, eu acho que a quem mais foi perdoado, realmente, o amor demonstrado foi maior e será muito maior. E o Jesus falou: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, atenção, Jesus agora olha para aquela mulher, dá a ela toda a atenção, voltando-se para ela. Agora, a pessoa mais, vamos colocar assim, a estrela agora daquele momento, as atenções agora estariam voltadas para aquela mulher. Jesus olha para ela. Eu sempre que falo isso, eu gosto de citar, que os olhos do Senhor também estão sobre nós. Assim como Jesus voltou os olhos para aquela mulher, Jesus também olha para você, olha para mim, e olha para guardar, para proteger, para livrar, para santificar, para prosperar, para curar. Ele olha para nós. E olhando para aquela mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Olha para ela, eu estou olhando, olha para ela também. Aí Jesus começa a repreendê-lo, dizendo: eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, o beijo, o cumprimento, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com o óleo, mas esta ungiu-me os meus pés com o seu unguento, o seu perfume. Por isso eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Sabe por quê? Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ele ama.
Jesus chama Simão agora para uma conversa e fala: olha aqui essa mulher, olha a atitude dela, a entrega dela, olha a sinceridade, a busca, a devoção, o carinho demonstrado, o amor, que foi aqui, está aparente não em palavras, mas em gestos, em atitudes. Jesus olhou e falou: é bem interessante, né? Porque você trata ela como uma pecadora, você olha para mim e me julga que eu não sou profeta, você se acha melhor tanto do que eu, quanto como ela. Mas gozado, você me chamou para entrar na tua casa, eu vim, mas você, ao chegar aqui, você não lavou os meus pés, que era uma prática muito comum, né, daquele tempo, um tempo em que não havia pisos, porcelanatos, não haviam, asfalto, não tinha, era chão batido. Então, se você saísse da tua casa e fosse à casa do vizinho, já chegava lá com o pé empoeirado. Jesus falou assim: é o comum, o normal, quando você chama alguém para a refeição, num ato de humildade, num ato, de recepcionar, de tratar aquele convidado com honra, é lavar os pés. Lembra? Lá na ceia, quando Jesus faz isso e lava os pés dos próprios discípulos, você se lembra disso? Quando Jesus convida os seus discípulos para a ceia, Jesus lava com humildade os pés de seus próprios discípulos. Jesus esperava que aquele homem lavasse e não lavou. Não deu a Jesus essa honra, não deu a Jesus esse privilégio, não deu. Mas a mulher fez, a mulher lavou e lavou com lágrimas de arrependimento. Jesus falou assim: eu cheguei aqui, você não me deu um beijo, você não me deu o ósculo, você, veja, você me convidou, eu vim, aceitei o teu convite, você deveria ter me cumprimentado de uma maneira mais honrosa, de uma maneira mais que demonstrasse que você está me recebendo aqui, me recepcionando com carinho, com amor, não é uma imposição, uma obrigação. Você não me beijou, mas esta, desde que chegou, ela beija os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela me ungiu com o unguento dela. Veja a importância que Jesus dá à unção, o óleo, o Espírito Santo que desce na nossa cabeça, a presença de Deus que nos envolve, que nos abraça, que nos transforma, que nos santifica. Você tem que receber, valorize a unção com o óleo na sua cabeça. Se você não tem o óleo consagrado na sua casa, amanhã, quando você vier a qualquer igreja da graça, pede lá para o pastor, para a pastora que lhe atender, pede um óleo, pede lá para o obreiro, me dá um óleo para ungir a minha cabeça, ungir a minha família, ungir as minhas ferramentas de trabalho, ungir a empresa, ungir a minha firma. Jesus falou: você não me ungiu, essa me ungiu com unguento. Essa palavra de Jesus é muito forte, falando que os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito ela amou. Veja que quando eu amo muito a Jesus e o busco, eu recebo também o seu perdão, recebo dele também uma nova vida. Naquela parábola, naquela história que Jesus contou, veja que ele era o próprio credor. Naquela história, a mulher era aquela que devia muito. O fariseu era aquele que devia pouco, mas também devia. Mas tanto um quanto o outro, por si só, não teriam condições de quitar a dívida, de pagar a conta, não teriam tais condições. Precisavam do perdão, assim como nós. Nós, por nossos próprios méritos, não conseguiremos também jamais saldar a dívida que temos, Porque não somos perfeitos, somos falhos, somos errantes, e somente
a presença de Cristo, o sangue de Jesus derramado no Calvário, que aspergido sobre nós, uma esponja moída com sangue, que vai lavando o nosso coração, lavando nossa mente, lavando nossas palavras e nos moldando. Essa mulher, ela tinha uma dívida muito grande, mas naquele dia, essa dívida, glória a Deus, é saldada. Nesse dia, essa dívida é quitada. Por quê? Porque ela muito amou. Ela demonstrou amor a Cristo. Demonstre você também amor a Cristo. Pense comigo, quem você é dentro desta passagem? Talvez você diga, olha, pastor, sinceramente, estou me assemelhando muito com o fariseu esses dias. Porque, olha, pastor, eu falei mal do fulano, do Beltrano, julguei alguém, sabe, fiquei estendendo o dedo. Pastor, eu sou uma pessoa que tem como ele tinha, um conhecimento de Deus, um conhecimento do Evangelho, um conhecimento da palavra, mas eu não ando tratando Jesus ou tratando as coisas de Deus tal como eu deveria, porque tem muita gente que fazendo assim. Ela até recebe Jesus, mas não dá a Jesus a glória que lhe é devida, a adoração que lhe é devida. Recebe Jesus, mas trata ele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Até reconhece, não, Jesus é o Filho de Deus, reconhece o amor de Cristo, a grandeza, mas falta-lhe esse tratamento, como o da mulher, um tratamento mais humano, mais querido, um tratamento de maior peso, um tratamento de maior, devoção. Jesus, então, no verso de número 50, ele diz assim, e disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que lindo. Eu fico imaginando a alegria desta mulher ao ouvir essa palavra. Eu fico imaginando a alegria dela em ouvir, olha, mulher, você vê, agora ela tem uma identidade, agora ela já não é mais uma pecadora, agora ela é só uma mulher, uma pessoa comum, uma pessoa perdoada, que pela fé que ela teve de ir ao encontro de Jesus, ela sai daquela local salva e sai com paz. Jesus quer te salvar, Jesus quer lhe dar paz, e se você buscar a Ele, com certeza Ele te visitará e te alcançará. Glória a Deus, você crê nisso? Então, vamos viver os milagres do nosso Jesus. Chegamos ao momento aqui da primeira oração do dia e eu quero fazer, como eu prometi no início do programa, uma oração de libertação, uma oração forte, uma oração para Deus desfazer obras malignas. Se você se sente vítima de qualquer obra do mal, vamos juntos falar com Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento de oração eu estou, meu Pai, ligado e conectado através da fé com centenas de milhares de pessoas. E como eu havia anunciado lá no início do programa, que eu quero, meu Pai, hoje fazer uma oração especialmente para essas pessoas que se sentem vítimas de obras de inveja, de olho grande, vítimas até de trabalhos feitos, coisas mandadas. Pessoas, meu Pai, que veem ali os vultos, que ouvem vozes, que sentem ali perseguições, pessoas oprimidas. Meu Pai, ela sente próximo a ela uma presença negativa. Talvez um dia ela encontrou um trabalho lá na porta da casa dela, encontrou lá um sapo ali com uma boca amarrada, encontrou ali, meu Deus, uma oferenda, terras de cemitério, e daquele dia em diante a vida dela travou, a vida dela paralisou, começou a dar tudo para trás. Desde o dia que a inveja entrou, a empresa não vende mais, as portas se fecharam. Meu Deus, eu estou aqui em nome de Jesus para orar,
e quebrar esse laço. A tua palavra diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, é para desfazer a obra do diabo, e eu declaro que esta obra seja desfeita, esse mal seja cancelado. Venha arriscar, meu Pai, essa escritura de dívida que consta contra esta pessoa. Anula agora esta obra, faz recuar, faz retroceder, liberta esta pessoa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu Pai, que esta água receba uma unção que vai revigorar as forças, que vai levantar e animar o abatido, que vai fortalecer o que está fraco. Que esta água se torne em um remédio para curar e libertar. É o que eu peço em nome de Jesus. Amigos, bebam desta água e recebam a bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você bebeu da água, você alimentou aí a sua fé com essa palavra, e eu digo a você, não importa, espiritualmente falando, o tamanho da sua dívida. Não importa o que você fez, você tem um passado, isso é certo. Mas o que você fará de hoje em diante é que pode transformar. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Aquela mulher, para mudar de vida, ela vai ao encontro de Jesus. Amanhã, eu quero que você venha ao encontro do Senhor Jesus. Reuniões aqui na sede estadual em Curitiba, Rua José Loureiro, 603. José Loureiro 603, amanhã em 4 horários. Pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, líder aqui do estado do Paraná, estará 7 e 9 horas pela manhã. Também teremos o culto às 15 com o pastor Carlos e às 18 com o pastor Nascimento. Eu estarei ali na cidade de Colombo, atenção, olha que igreja abençoada, é a igreja de Colombo, obreiros abençoados, um povo maravilhoso, e amanhã eu estarei aí em Colombo, em Alto Maracanã. Pastor Ronald chega na graça de Deus, orando às 9, às 15 ou às 18 horas, na rua Abel Escuciato, número 366. Abel Escuciato 366, no Alto Maracanã. Venha você também receber o seu milagre. Pastor Nivaldo lhe convida, para estar com ele também no sítio cercado, Rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3800, mesmos horários, 9, 15, 18, e isso acontece em todas as igrejas internacional da graça de Deus. Se você quer maiores informações, se é uma igreja próxima à sua casa, entre em contato conosco pelo 419-9168-4141, 9168-4141. Antes de acompanharmos a novela da vida real, deixa mais uma vez eu só pedir a você que você ajude e coopere com o crescimento do programa Paraná na Graça. Hoje é dia 28, é o último dia do nosso mês e eu preciso muito da sua ajuda. O programa ainda falta um valor para que a gente feche com chave de ouro, feche esse mês abençoado. Esse mês é menor em número de dias, precisamos até de uma ajuda extra sua. Se você até, pastor, eu já ajudei, se você pode, ajude mais uma vez. Encaminhe a sua doação e creia, nada lhe faltará. Você verá na tela as contas da igreja, da obra de Deus, Marque aí a conta do seu banco de preferência. Eu sempre falo, por exemplo, o meu banco trabalha há mais de quase 30 anos já com esse banco, o Banco Bradesco,
Eu estou até hoje na mesma agência, minha agência é lá de Londrina, lá a Praça Willie Davis, lá no norte do estado do Paraná, né? Então, para mim é mais fácil anotar o Bradesco, 3378, o dígito 2 é a agência, e a conta corrente, 51.238, o dígito é o 9. Aí eu posso facilmente fazer uma transferência bancária, ou você anote o banco da sua preferência, ou ainda mande um Pix. Doações é a nossa chave, doações@iigd.com.br, é o e-mail aqui, né, do programa, e para você encaminhar a sua contribuição. Você perceberá que tanto o e-mail como todas as contas, o favorecido é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Quando você termina ali a operação, a transação bancária, forma aquele comprovante. Mande o comprovante para o WhatsApp do programa, 419-9168-4141. A gente sempre fala, ao receber o comprovante, a gente ora pela sua vida e também a gente faz a conferência para que realmente essa doação que você enviou seja útil para o crescimento da casa do nosso Deus. E você que ajuda, você recebe também um presente, tá? Nós temos o livro Bênçãos do Verão, é um livro devocional do nosso missionário R.R. Soares. Se você até já tem o livro, você pode doar para alguém. Olha aí, o Cleverson coloca na tela. Esse livro é o Café da Manhã com Cristo. Você acorda, já vai ali, faz a leitura da bênção do dia e já sai de casa com o óleo na cabeça, já sai de casa com a bênção, a proteção do nosso amado Deus, tá certo? Creia nisso, Deus é contigo, com certeza vai te abençoar. Acompanharemos agora a novela da vida real, é lindo acompanhar as maravilhas do nosso Deus e já eu volto com o programa Paraná na Graça. Bom dia! As intensas dores na coluna limitavam Glessi de levar uma vida normal. Até para caminhar era um grande sofrimento. Eu sofri mais de 5 anos, acho, da coluna e me travava. Eu tinha que me atirar no sofá. Quando eu andava na rua, eu tinha que me apoiar nas paredes das casas, assim, me segurar um pouquinho, parar, porque me doía muito e eu ficava só de um lado, rengueando. Porque ela não podia parar de pé, né? Não fazia nada, dentro de casa nada. Fazer uma panela de comida era de arrasto. Eu fui no médico e aí o médico constatou que era escoliose. A escoliose é uma curvatura lateral da coluna na região lombar, onde a causa exata é desconhecida. E pode causar dores nas costas que irradiam para os membros superiores e inferiores. Eu não podia varrer uma casa, que eu não podia estender uma roupa no varal. Parecia um bicho, assim, uma cola assim de arrasto. Eu tinha como tratar só um remedinho para dor. Eu chegava a tomar 4 vezes por dia e a dor não passava. Enquanto estava o remédio, estava trabalhando ali, depois terminava, seguia de novo. Eu tinha muita fé que Deus um dia ia me tirar, sabe? Ia me curar da minha coluna. Ficava deitada, meditando a Deus, pedindo, orando, pedindo para Deus me tirar aquela dor. Deus atendeu ao clamor de Glessi e chegou o dia de colocar um fim naquele mal. Ela e o marido participaram da reunião com o missionário R.R. Soares em Porto Alegre, no dia 18 de março de 2024. E ali, tudo mudou. O missionário estava lá orando para todo mundo, pela cura. Quem tinha problema de braço, de perna, de coluna, ele estava chamando, mas eu não fui na frente, eu fiquei no banco. Eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessa pessoa, homem ou mulher, não importa. E digo a você, demônio, você vai sair dessa coluna agora, das vértebras, dos discos. Você vai embora que eu estou ordenando. Você não pode ficar de jeito algum nessa pessoa. Pega a sua dor, pega o seu defeito físico, desapareça agora. Estou falando em nome de Jesus. Naquele dia, uma multidão foi à frente para receber a oração. Glessi não foi, mas mesmo assim,
foi curada por Deus e voltou para casa totalmente restaurada. Calor pelas costas, um fogo pelas costas. Era Deus me curando. Me agachei, me virei, me dobrei, não tinha mais nada ali. Mudou tudo, né? Aquilo ali sumiu tudo. Desde esse dia eu me dobro, eu subo, eu desço e eu boto meu salto, como eu digo, e não tenho mais travamento na minha coluna. Né? 71 anos, é uma jovem. Eu patrocinei a minha saúde e desde que eu patrocinei a minha saúde, eu fiquei firme no meu chamado e muitas curas eu tenho recebido pelo patrocínio. Minha vida eu vou patrocinar. Para mim e para ganhar almas. Anda de bicicleta, caminha a pé, caminha mais que eu. Eu sou muito feliz com o meu Jesus, estou muito contente com o meu Jesus. Que lindo, hein? Que maravilhoso. Olha, imagine uma pessoa sofrendo aí com essa escoliose, né, há anos, atrapalhando, impedindo ela de fazer os seus afazeres, de viver normalmente, fazer as coisas que ela amava. Ali havia uma prisão, né, na coluna dela, mas glórias a Deus, assistindo ao missionário, olha a importância, né, de um programa como esse, estar ao ar. Ela ouviu a palavra, a fé veio ao coração e glória a Deus, a vitória veio. E o mesmo Senhor que curou ela também pode curar você, independentemente do mal que lhe siga. Tá? O problema dela era essa escoliose, problema lombar. Talvez você também tenha problemas na sua coluna. Talvez é um problema, um desgaste. Talvez é um problema nos discos, nas vértebras. Talvez é um problema, a medicina ali chama as doenças, né? Bico de papagaio, enfim, não importa qual seja o mal. Tá? Deus pode restituir, fazer curar, fazer voltar. A Bíblia até conta a história de uma mulher que durante 13 anos ela andava curvada. A palavra fala que de modo algum ela conseguia endireitar-se, mas Jesus viu ela e chamou-a para si e curou ela. Olha, Jesus pode curar você. Não importa, pastor, mas a medicina me desenganou. A medicina, os médicos, eles dão diagnóstico segundo os seus estudos, segundo os exames que eles escolheram, segundo até a experiência que eles já têm. E falam na sua honestidade, naquilo para o qual estudaram. E glória a Deus pela medicina, glória a Deus por esses profissionais maravilhosos, sabe, que ajudam e muito. Mas sabemos que há limitações, sabemos que existem causas que só Deus. Existem situações que é só um milagre. É só Deus colocando a mão, uma intervenção divina, para que haja uma completa e pura, transformação. E se você está assistindo esse programa, viu esse testemunho, é porque uma cura lhe está sendo apresentada. Por falar em cura, por falar em vidas, né, que são aí consagradas e curadas, deixa eu contar aqui para você 2 relatos. Reni, lá da cidade de Pinhais. A Reni estava sofrendo de uma tosse seca, de coceira na garganta, e isso já durava 6 anos. Imagine, 6 longos anos, hein? Aquela tosse, coceira na garganta, e ela foi curada através das orações, né? Glória a Deus. Deus te abençoe, Reni. Deus possa, guardar você, que bênção esse milagre, que bênção depois de 6 anos aí, né, carregando esse mal, você veio a Jesus e ele te curou. Glória a Deus. Também a dona Margarete, lá da cidade de Maringá, ela relata que estava buscando um milagre para a filha dela. A sua filha havia sofrido um acidente. Ela ouviu uma palavra e entregou essa palavra para a filha. Olha a importância de compartilharmos a palavra de Deus, né? E a filha foi liberta e recebeu a bênção. Imagine a filha acidentada, aí a irmã ouve uma palavra
transfere a palavra para a filha, compartilha, a filha recebe, crê, ora e Deus faz o milagre. Olha que Jesus maravilhoso é este nosso, que Deus de grandeza, de poder, e esse Deus também olha para você. Lembra da palavra que eu falei aqui, que Jesus olhou para aquela mulher? Hoje Ele está olhando para você. Ele permitiu que você sintonizasse esta programação, Ele permitiu que você estivesse junto conosco para participar deste milagre. Por falar em milagre, olha, daqui a pouquinho eu vou fazer a segunda oração do dia. E até aproveitando aí o testemunho da dona Glessi, que falou aí da coluna dela, essa cura que ela recebeu, essa bênção nos ossos, né, que ela teve, eu também quero aproveitar e fazer uma oração para Deus curar os seus ossos. Se você tem um problema no osso, um desgaste, sabe, pastor, eu tenho um problema aqui, meu osso dói, pastor, olha, me dói. Se eu levanto, dói, as articulações comprometidas. Olha, pastor, tem um mal aqui, já fui até diagnosticar. Tem gente que toma remédios até, mas talvez no seu caso não esteja surtindo ali efeitos. A medicina convencional não esteja lhe ajudando. Você fala, pastor, eu preciso de uma bênção de Deus. Eu preciso que Deus toque aqui no meu ombro, que Deus toque no meu joelho, que Deus toque na minha bacia. Eu estou precisando, pastor, que Deus toque para curar os meus ossos. E Ele vai curar. Ele vai curar. Se você tem qualquer problema, fique ligado conosco. Daqui a pouquinho eu faço esta oração especial. E Deus, nosso Senhor, lhe visitará com grande graça, com grande glória e com grande poder. Vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo, vamos exaltar a majestade santa. E olha, quem pede passagem hoje para cantar conosco é o pastor Fernandes Lima. Ele tem um louvor muito lindo, Na Graça de Deus. A gente vai louvar com o pastor Fernandes e já eu volto dando continuidade ao programa Paraná na Graça. Bom dia! Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus? Quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. O poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé somente, é na graça de Deus onde eu busco e recebo da parte de Deus. É na graça de Deus onde eu pulo e dou glória, é na graça de Deus onde eu tenho vitória, é na graça de Deus minha vida mudou, graças ao Senhor. Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus? Quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. O poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. É na graça de Deus que nós temos vitória, povo de Deus. É isso aí, vem receber vitória na graça. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé só aumenta, é na graça de Deus onde eu busco e recebo
da parte de Deus. É na graça de Deus onde eu pulo e dou glória. É na graça de Deus onde eu tenho vitória. É na graça de Deus minha vida mudou. Graças ao Senhor. Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus? Quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. O poderoso Deus, o grandioso Deus, a face desse Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. No Salmo do dia de hoje, dia 28 de fevereiro, né, para quem está acompanhando ao vivo, mas é claro que esse programa também, né, ele fica gravado e pessoas assistem também nos demais dias, demais horários. Não importa se você está assistindo ao vivo, se você vai assistir depois, mas eu tenho aqui o Salmo 116, é um salmo muito lindo, é um salmo tremendo. Gostaria de ter tempo para lê-lo na íntegra com vocês, explicando detalhadamente, mas o tempo não é possível, né, hoje fazermos isso. Mas os primeiros versos aqui, até chegar o momento da nossa oração, eu quero fazer a leitura com você desses salmos. E ele começa dizendo assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Demonstre a Deus muito amor, sabe? Devoção, gratidão, porque Deus é aquele que ouve a nossa voz. Ele atende a nossa súplica. Quando você dirige a Deus palavras, quando você num ato de amor fecha os olhos e conversa com Deus, você não está lançando palavras ao vento. Você não está desperdiçando tempo, pelo contrário, você está investindo tempo conversando com o Senhor da vida, falando com aquele que não apenas te ouve, mas que inclina a você o seu poder, as suas mãos, para te ajudar, para te socorrer, para te libertar. Ele disse: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Ele falou: eu amo a Deus porque Ele me ouve. Eu posso falar com Ele, eu posso abrir a Ele o meu coração, eu posso contar para Ele minhas dificuldades, minhas crises, minhas lutas, compartilhar com Ele meus desafios. E olha, eu sempre vou falar com Ele. Ele disse: enquanto eu invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Nunca deixe de invocar a Deus. Nunca deixe de conversar com Deus. Nunca deixe de abrir a Ele o seu coração e dar a Ele o louvor que lhe é devido. Seja você alguém que ame estar na presença de Deus. O salmista falou: enquanto eu viver, eu vou permanecer. Nada vai me tirar da presença de Deus, nada vai me afastar da casa de Deus, nada. É claro que as lutas vêm, até de formas inevitáveis, né? No verso 3 ele fala dessas lutas. Cordéis da morte me cercaram. Imagine, ele se via assim, cercado, cheio de perigos, cheio de angústias do inferno, se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Veja que a situação do salmista, neste momento, não era uma situação agradável, não era uma situação fácil, não era uma situação de regozijo, de alegria, comemorações, celebrações.
Pelo contrário, ele se sentia em aperto, ele se sentia em angústia. Cordéis de morte cercaram ele se via preso, ele se via manietado, amarrado. Talvez você diga, pastor Ronald, olha, é assim que eu estou me vendo hoje. Eu estou me vendo em grande aperto, aperto financeiro, aperto econômico, aperto emocional, muito angustiado, deprimido, cansado, sem forças, sem ânimo para acordar, para levantar, para fazer as coisas. O pastor só quer saber de dormir, só quer saber de descansar. Eu não tenho ânimo mais para fazer as coisas. Eu até começo, mas eu paro logo. Eu até dou um início, um start, mas aí no meio do caminho eu já deixo tudo pela metade. Pois é, clame ao Senhor como o salmista fez. Ele falou assim, olha, então, nesse momento que ele se viu cercado pelos cordéis de morte, nesse momento que ele se viu em angústias do inferno, que ele se viu em aperto, em agonia, em tristeza, ele disse, então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma, aleluia! Peça para Deus, Deus livra a minha alma, peça para Deus, meu Deus, venha em meu resgate, me ajude a superar isso, me ajude a dar a volta por cima, me resgata desta situação. Ele falou assim, eu invoquei a Deus, o que não adiantava era permanecer parado, inerte, o que não adianta é eu me ver preso e me conformar com a prisão, é me ver triste e não fazer nada para provocar a alegria. O que não adianta é eu perceber que estou em aperto e não lutar para que Deus possa ampliar as minhas tendas, ampliar a minha visão, ampliar a minha vida e fazer de mim um vencedor. Aí não adianta. O salmista falou, eu invoquei a Deus, estava sofrendo, vou ficar sofrendo nada, vou ficar angustiado, gemendo nada, eu vou invocar o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Então ele invocou, e a conclusão que ele fez ao invocar a Deus foi esta, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O salmista provou da piedade, de Jesus. Ele provou a misericórdia do Senhor. Ele provou a justiça. Ele diz piedoso, justo e misericordioso. O ato da misericórdia é a compaixão em ação. É você se colocar no lugar, é você sentir a dor, é você mostrar favor. Compaixão vai muito além do que pena ou sentimento de dó. Tem muita gente que fala, ai, que dó da pessoa, você tá com dó, e o que você fez para ajudar? Eu não fiz nada, não. Então essa dó, essa pena, nada resolve. A compaixão, essa misericórdia em ação, é ver uma pessoa caída e estender a mão para levantá-la, é ver alguém com frio e dar a ela uma blusa, para que ela se aqueça. Isso é misericórdia, é você fazer a chamada troca de papéis, você se colocar na condição daquela pessoa e pensar assim, meu Deus, e se fosse eu lá? O que eu gostaria que alguém me fizesse? Então é isso exatamente o que eu farei. E o salmista falou, olha, bastou eu invocar a Deus, eu provei da sua piedade, eu provei da sua justiça, eu provei da sua misericórdia. E as misericórdias do Senhor hoje, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Novas, elas se renovam a cada manhã. Hoje mesmo, esse novo dia já nasceu, o dia de hoje, esse sábado maravilhoso, é o dia que Deus te escolheu para te abençoar. Esse último dia do mês de fevereiro, Deus está dizendo para você, eu sou misericordioso, invoca-me como o salmista invocou,
porque eu posso quebrar esses cordéis, eu posso tirar essa tristeza, eu posso te conceder graça, né? Vitória. Aí ele falou assim, olha, o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. E Deus guarda realmente o simples, o humilde, o sincero, o devoto, aquele que o busca, aquele que nele confia, aquele que nele espera. O salmista falou assim, olha, o Senhor guarda o simples. Eu estava abatido. Quem olhava para mim só via abatimento, um olhar caído, um olhar triste, um olhar desesperançoso. Quem olhava para mim via alguém, sabe, sem perspectiva de um amanhã, mas Ele me livrou. O nosso Deus é um Deus do livramento. Deixa Ele te livrar, deixa Ele te resgatar, te salvar. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez o bem. É isso que Deus faz na tua vida, o bem. Nada do que é mal vem de Deus, tá? De uma mesma fonte não vai jorrar a água doce com a salgada. De Deus só vem o bem, e Ele quer cobrir você hoje com o bem dEle, com o favor dEle. E se você buscá-lo, com certeza Ele se deixará achar. A produção me comunica que é momento da oração. Vamos falar com Deus? Deus é poderoso, não somente para ouvir o nosso chamado, mas para conceder a cada um de nós a sua graça, a sua vitória, a sua libertação. Vamos orar? Poderoso Deus, em nome de Jesus, igual a dona Gleuci contou ali no testemunho dela, a cura milagrosa que ela recebeu em sua coluna, mesmo diante de um diagnóstico tão sério, tão grave, meu Deus, uma escoliose, um problema grave nas costas, na coluna, nos ossos, mas o Senhor a curou, o Senhor a libertou e ela pôde voltar à sua vida, aos seus afazeres. Meu Deus, e eu oro também nesse sentido. Eu sei que para o Senhor não há limite, o Senhor cura qualquer enfermidade, resolve quaisquer problemas, mas a minha oração agora, Pai, é principalmente para essa pessoa que está com uma dor nos ombros, um problema nos ombros, um problema no joelho, um problema nas juntas. Quando ela abre e fecha a mão, é uma dor insuportável, é o joelho que não dobra, meu Deus, é o braço que não se levanta, dificuldades até para pentear o próprio cabelo. Meu Deus, vem agora, venha tocar nesses ossos, venha tirar essa dor, venha repreender esse mal agora. Restitui, meu Pai, faz novamente essa coluna voltar ao lugar, acerta essa coluna, acerca os discos, as vértebras, meu Deus, coloca tudo no devido lugar. Eu digo, enfermidade, dor, retroceda, caia por terra e saia agora e não volte nunca mais. Meu Pai, que esta água esteja consagrada para que todos recebam a bênção do Senhor. Tomemos da água com muita fé, recebamos a graça de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja para sempre o nosso Deus. Engrandecido seja para sempre o nosso Deus. Você bebeu da água, não é verdade? Agora tome posse da bênção de Deus. Viva o melhor de Deus para você. Amanhã eu te aguardo aqui na igreja. O salmista estava em tão grande aperto, mas ele invocou a Deus. Você quer invocar a Deus? Você quer atrair a glória de Deus para você? Amanhã venha.
aqui no centro da cidade de Curitiba, Rua José Loureiro, 603. A igreja fica entre a Travessa da Lapa, a Rua João Negrão. Venha com toda a sua fé. Venha clamar a Deus. Pastor Fernando lhe convida 4 horários. 7 e 9 pela manhã, também às 15 ou às 18 horas. Para quem vem de carro, você deixa estacionado ali no Estapar, né, no estacionamento conveniado aqui à igreja. Você vem pela Rua Marechal Deodoro e, né, quase esquina ali, você com a João Negrão, né, tem a entrada, você deixa ali o teu carro com segurança e vem tomar posse da bênção. Eu, pastor Ronald, estarei ali em Colombo, Rua Bel Escuciato 366, no Alto Maracanã, 3 horários, 9, 15 e também às 18 horas. Pastor Nivaldo de Oliveira Matos, Sítio Cercado, Rua Isaac Ferreira da Cruz, número 3.800, também 9, 15 e às 18 horas. Olha, eu vou me despedindo de vocês aqui, o programa Paraná na Graça vai chegando ao final. A todos eu declaro e deixo o meu abraço e lembre-se, você não está só. Deus, Ele está com você e você tem o direito de ser feliz. Até amanhã, 7 horas, vem o pastor Fernando no Paraná na Graça. Deus abençoe a todos, fiquem na paz em nome de Jesus.